Nesse livro, a pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, Juliana Miller Freire, vai falar sobre a legislação para sementes e mudas. Qual é a lei de sementes e mudas, o decreto e a instrução normativa que rege toda a produção de sementes e mudas no Brasil? Vamos assistir? A Lei de Sementes, que eu vou falar aqui, a Lei 10.711, ela data de 2003. Ela trata não só das sementes e mudas, como também de qualquer outro material de propagação vegetal utilizado no Brasil, incluindo cultura de tecidos, clonagem, etc. Ela substitui a antiga Lei de Sementes de 1977, que era uma lei bem simples, de 2 páginas, com 11 artigos, que falava basicamente sobre as espécies agrícolas. A Lei 10.711 é uma lei bem mais complexa, tem 11 páginas, 52 artigos. Ela é regulamentada pelo Decreto 5.153, de 2004. E o objetivo do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que na verdade é a lei, é a sua regulamentação, né, através do decreto, e todas as normativas envolvidas na regulamentação, o objetivo é garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Observem que nós estamos falando da semente que tem, ou do material, né, que tem como objetivo a multiplicação e a reprodução vegetal. A semente que a gente come recebe uma outra denominação, grão, né, não é tratado nessa lei. A semente que é usada para artesanato, por exemplo, né, que ainda não tem uma denominação reconhecida, mas é falada como biojoia, também não é tratada nessa lei. Então, essa lei, ela trata da semente que é usado, ou do material de multiplicação, que é usado para multiplicação e reprodução vegetal. E o Sistema Nacional de Sementes e Mudas determina que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, tá? Que eu vou me referir na apresentação apenas como MAPA. É ele que irá estabelecer os mecanismos de coordenação e execução das atividades previstas nessa lei, e ele também será o responsável pela edição dos atos e normas complementares previstos no regulamento. Isso será feito através do seu Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, que tem uma coordenação geral de sementes mudas e proteção de cultivares. Como eu disse, o objetivo do Sistema Nacional de Sementes e Mudas é garantir a identidade, a qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Por definição dessa lei, a identidade seria o conjunto de informações necessárias à identificação de sementes e mudas, incluindo a sua identidade genética. E a qualidade ela é definida como o conjunto de atributos inerentes às sementes ou às mudas que permite comprovar a sua origem genética e o estado físico, fisiológico e fitossanitário. Para cumprir esses objetivos, a lei versa sobre as seguintes atividades, que são descritos em diferentes capítulos. O Registro Nacional de Sementes e Mudas, que é o RENASEM, que é tratado no capítulo 3, o Registro Nacional de Cultivares, que é tratado no capítulo 4, a produção de sementes e mudas e a certificação de sementes e mudas, que são tratados no capítulo 5, a análise de sementes e mudas, tratado no capítulo 6, a comercialização de sementes e mudas, que é tratado no capítulo 7, no caso, comércio interno, e no capítulo 8, o comércio internacional, a utilização de sementes e mudas, que é tratado no capítulo 9, e a fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, análise, certificação, armazenamento, transporte e comercialização de sementes e mudas, que é tratado
no capítulo 10. Como eu disse, a antiga lei de sementes, né, de 1977, ela tratava basicamente de espécies agrícolas. Enquanto essa nova lei, ela fala também de espécies nativas, de interesse ambiental, das espécies florestais, das espécies agrícolas, das medicinais e também das sementes crioulas, que não havia sido abordada na lei anterior. Essa lei, então, ela é um grande marco legislativo para o setor de sementes e mudas. O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, ele fala das espécies florestais, que são aquelas que têm um porte arbustivo ou arbóreo. Normalmente tem algum interesse, pode ter algum interesse silvicultural, né, para a produção de madeira, lenha, como os eucaliptos, os pinos. As espécies de interesse ambiental, que são utilizadas para a recuperação de áreas degradadas, espécies de interesse medicinal e espécies agrícolas. Cada categoria, grupo de espécies, tem as suas normativas, que podem ser mais gerais ou mais específicas. Então, no caso, a gente tem o café é considerado uma espécie florestal, mas ele tem uma normativa específica. A seringueira também é uma espécie florestal, mas tem uma normativa específica. As outras florestais que não têm nenhuma normativa específica, elas se enquadram dentro da normativa 17 de 2017. Já as outras espécies agrícolas que não têm normativas específicas seguem a IN 9, no caso, que fala das sementes, ou a IN 24, de 2005, que fala das mudas. Entretanto, já temos normativas específicas para a grande maioria das grandes culturas, que podem ser consultadas nesse site abaixo, aí que eu coloquei para vocês. E temos também ainda podemos ter dentro de cada categoria de espécies as cultivares, que são variedades de gêneros ou espécies testadas e registradas no mapa. Essa cultivar ela pode ser fruto de um melhoramento genético desenvolvida por especialistas de centros de pesquisas ou empresas visando a maior produtividade, como pode ser uma cultivar local, tradicional ou crioula, desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados de reforma agrária, etc. Entretanto, essas cultivares crioulas, elas são isentas do registro no Ministério da Agricultura, como veremos adiante. O seu reconhecimento, no caso das crioulas, né, cultivares crioulas, pelo Sistema Nacional, foi muito importante, pois graças a isso tornou-se possível a criação de programas em que o governo compra sementes crioulas dos próprios agricultores e as distribui entre grupos de agricultores familiares carentes desse material, que antes não era permitido pela antiga lei. Eu vou dar um enfoque à Instrução Normativa número 17, referente às espécies que são utilizadas para a restauração ecológica, recuperação de áreas degradadas, e que engloba também as florestais de interesse silvicultural e as medicinais. Essa normativa, ela revogou a IN, a Instrução Normativa Antiga, a IN 56 de 2011. A IN 56 abordava apenas as espécies florestais, e não as espécies de interesse ambiental ou as medicinais. Foi com a chegada da IN 17 que, além das florestais, foram incluídas também as de interesse ambiental e as medicinais. Essa mudança representou um avanço para o setor de semente e mudas, visando a restauração ecológica, porque, por exemplo, palmeiras, herbáceas, trepadeiras não são consideradas florestais. E o produtor que tivesse essas espécies no viveiro antes, ele era obrigado a se reportar duas INs. A IN específica das florestais, que era a IN 56, e a IN 24, de 2005, que trata dos casos mais gerais, gerando uma grande burocracia. Então, com a IN 17, agrupou-se tudo numa IN só. Importante ressaltar que quando a Lei 10.711 foi criada, os especialistas afirmavam que esta lei ela não contemplava
o setor de produção de florestais nativas e tinha um foco maior nas espécies agrícolas, que tem um sistema de produção totalmente diferente das espécies florestais. Para remediar esse fato, houve uma grande mobilização e inserção de regras diferenciadas para as espécies florestais. Essas discussões resultaram na inclusão do artigo 47 da lei, que permitiu, então, criar normativas específicas para esta espécie. Esse artigo, então, ele autoriza o Ministério da Agricultura a estabelecer mecanismos específicos ao disposto nessa lei para a regulamentação da produção e do comércio de sementes de espécies florestais nativas ou exóticas ou de interesse medicinal ou ambiental. A lei de sementes, ela estabelece o registro obrigatório de todas as pessoas físicas e jurídicas que produzam, beneficiem, embalem, armazenem, analisem, comercializem, importem e exportem sementes e mudas no Ministério da Agricultura. Todas essas etapas possíveis no processo de produção de sementes podem ser realizadas por uma única pessoa ou o serviço pode ser terceirizado nas diferentes etapas de produção. No caso da terceirização, cada ator ou prestador de serviço dessa cadeia precisa estar registrado no MAPA, ter o RENASEM, o Registro Nacional de Sementes e Mudas. É importante destacar que, além da figura do produtor de sementes, nós temos também a figura do coletor de sementes. Qual é a diferença? O produtor de sementes, ele vai vender o produto, a semente. E ele precisa ter um responsável técnico assinando pela sua produção. Já o coletor de semente, ele vende o serviço da coleta, normalmente atendendo algum produtor de mudas ou produtor de semente. O coletor é, portanto, uma pessoa física, prestadora de serviço de uma das etapas de produção de sementes. E ele terá que seguir as recomendações, as normas estabelecidas pelo responsável técnico do produtor. Ele não precisa, ele mesmo, coletor, contratar um responsável técnico. Então, existe uma diferença de exigências legais entre essas duas figuras, coletor e produtor de semente, começando com essa que eu citei, da necessidade do responsável técnico, como também outras que eu vou falar mais adiante, que é, por exemplo, a análise do lote de semente comercializada. O produtor, ao vender a semente, ele precisa que essa semente tenha um laudo de análise emitido por um laboratório credenciado pelo MAPA. Já o coletor de semente não precisa ter o laudo de análise, pois ele só está coletando a semente. O produtor, ao vender a semente, é que vai ter que ter esse laudo de análise. Todos esses atores, eles são alvo da fiscalização no MAPA e são obrigados, então, a ter o RENASEM. E quem é esse responsável técnico? Quem pode ser esse responsável técnico que assina pela produção do produtor? Pela Lei 10.711, o responsável técnico precisa ser um engenheiro florestal ou agrônomo. Porém, lembra que no artigo 47 dessa lei permite abrir exceções para as espécies florestais de interesse ambiental, medicinal? Pois bem, por conta dessa abertura, digamos assim, a IN 17 estabeleceu que o responsável técnico para essas categorias de espécies, as florestais, as medicinais e as ambientais, pode ser qualquer profissional qualificado e devidamente registrado no respectivo conselho profissional, desde que esse profissional esteja habilitado a orientar a seleção fenotípica ou genética das matrizes nas fontes de semente e também habilitado a recomendar técnicas silviculturais, procedimentos de preparo do solo, de plantio, correção do solo, adubação, irrigação e drenagem, controle fitossanitário de pragas, beneficiamento, armazenamento, tecnologia de semente, manejo das mudas no viveiro e da produção do material de propagação vegetativa e de manejo a serem adotados na fonte de semente.